ahora, gracias a Dios, estamos pasando por un buen momento. Tenemos que seguir aprovechando. Cuando estaba ruim, pusimos el pecho y ahora estamos bien. Tenemos que seguir así y seguir brigando na parte de arriba. 7 jogos sem perder o Inter, claro, não venceu hoje, mas série invicta de 7 partidas sem derrota, 5 vitórias e 2 empates na sequência do Inter. E ele compensou porque o chute foi muito bonito, né? Foi um chute muito preciso e um chute muito forte do Valência. Havia jogadores, até acho, na frente dele no momento do arremate, mas mesmo assim ele conseguiu fazer o segundo gol do Internacional. Havia marcado contra o Juventude no jogo da fase da Copa do Brasil, que o Inter foi eliminado em Caxias do Sul. Aquele pênalti que ele cobrou, errou, depois o pênalti foi revisado pelo VAR, ele cobrou de novo. Ali havia sido o último gol do Valência. Depois de 11 partidas, ele volta a marcar. Perfeito. Paulo Pires ficará conosco aqui até o final do Prorrogação, que é um oferecimento de ABT, Rispoli Veículos, Plano Ângelos e KTO. KTO, cada jogo é único. Eu não sei se os repórteres estão conectados. A arena é muito grande. Benfica. Oi, fala, Sonda. Renato, o Roger vai dar sua entrevista coletiva aqui. Opa, vamos ouvi-lo então. Vamos lá. Pareceram diferentes do Inter dentro de campo. No primeiro tempo, por exemplo, um time que podia ter feito mais do que 1-0 e depois vai para o vestiário com um empate. E depois um time que toma a virada e termina o jogo também tentando buscar, conseguindo o empate e até com chance, como a do Gustavo Prado, por exemplo, para ter virado o jogo. Na verdade, não foram dois times diferentes. Se teve um time que foi diferente de um tempo para o outro, foi justamente o Red Bull, que entrou com uma formação com uma linha de 3, né, e depois alterou no segundo tempo para uma linha de 4, né, mas o panorama do jogo ele se repetiu tanto no primeiro quanto no segundo, né, com o nosso domínio técnico do jogo, criando as melhores oportunidades, saindo na frente. Teve dois gols de impedimento anulado pelo detalhe, né, e o adversário, dentro da sua estratégia, buscando alongar o nosso time, fazer as inversões, né, sabendo obviamente que nós somos um time que compacta do lado da bola, né, e expor os nossos laterais para as jogadas individuais, sem dar tempo da dobra de cobertura chegar, né. Foi um jogo alternado, né, mas com um domínio muito grande do Internacional, né, que criou o suficiente para vencer, né, mas como o adversário vive num momento de instabilidade, a gente sabia que não é um jogo fácil. O Campeonato Brasileiro não é fácil. Levar um ponto daqui, né, ele é importante. Obviamente que poderiam ser 6, pelo que a gente criou. 6 com a vitória do contra São Paulo, sair para essa excursãozinha e levar 6 pontos seria ótimo, né? Mas é muito bom levar 4 nessa circunstância, né? Ainda mais tendo atuado, né, de uma forma bem, né, boa, né, e produzindo o que a gente vem produzindo. E agora é descansar, 3 dias de descanso de um jogo à noite contra São Paulo, né, também pouco tempo de recuperação, né, o gramado em ótimo estado, mas o clima também um pouco abafado, que desgasta um pouquinho mais, né. Penso que levamos 4 pontos de São Paulo, né, penso que foi uma boa. Roger, acho que todo mundo concorda, talvez, que tenha sido um jogo de extremos, né? O Bragantino criou poucas chances, fez 2 gols, o Inter teve volume e poderia ter feito até mais. Mas, na sua opinião, Roger, por qual razão o Inter não leva hoje a vitória? Principalmente pelos gols perdidos na frente ou pelos espaços deixados lá atrás? O Cleito deve ter feito umas 6 defesas difíceis, né? Eu vou procurar razões da gente não ter ganho um jogo que a gente produziu muito quando a gente não finaliza do gol. Não tem por que procurar razões, né, de não ter vencido um jogo que bem provável o goleiro adversário ter sido o melhor jogador, né? Não tem por que procurar essas explicações. Foi um jogo que a gente saiu na frente, tomou a virada, teve força para virar e com a finalização do Prado passando atrás podia ter ganho perto do final do jogo. Sinceramente, eu não vejo, né, outra explicação a não ser, né, o dia e um bom momento do goleiro adversário. Roger, boa noite. Hoje você teve que optar pela entrada do Rogel, até pela situação envolvendo o mercado, e perdeu ele logo cedo. É uma lesão grave, te preocupa para os próximos jogos, e queria te ouvir também sobre o gol do Valência, né? Afinal, por mais que tenha acontecido o empate, todos os jogadores foram abraçá-lo ali naquela efusivo de levar a bola para o meio para tentar a virada, mas tem que celebrar a quebra de jejum dele aqui no Inter também. Então, acho que
junto com o ponto que a gente leva para Porto Alegre, o ponto alto foi o Valência voltar a marcar, voltar a se movimentar pelo campo da forma como entrou, né? A orientação foi para que ele não ficasse fixo buscando apenas jogadas de profundidade, que ele buscasse participar do jogo, que a gente precisava do apoio dele, como o Borré estava dando ali para segurar a bola e a gente colocar mais gente na frente da linha da bola para articular. Como eu disse, acho que é o ponto alto, além do ponto conquistado fora de casa, né, o Valência voltar a marcar, né, e a felicidade dele é de todos, né, a prova é justamente o que você citou, né, todo mundo feliz, né, sabendo se pega a bola no fundo da rede ou abraça o colega que marca depois de um longo jejum. Hoje não sei, né, foi muscular, né, não queria sair, né, imaginando que era o momento, mas sentiu muito no começo da partida, né, então é importante a gente não deixar mais tempo, né, para que não agrave a lesão, né? Não sei, tem que esperar, acho que ser reavaliado ainda. Roger, é importante o ponto fora, são 4 pontos em 2 jogos fora, né? Queria falar uma questão mais, saiu o Borré, entrou o Valência, esses 2 jogadores, eles não podem jogar juntos mais, eles não vão jogar juntos, que no começo da tua chegada eles jogaram juntos, né? Tem como encaixar eles juntos, o Borré e o Enner? Tudo é possível, né? Eu já disse que não podia, que imaginava que não podia jogar os 3 meses e foi possível. Né, encaixou bem, né, a questão toda é dependendo das circunstâncias da partida, né, certamente a gente vai ter mais capacidade ofensiva, mas a gente vai perder poder de contenção do adversário, né, jogar apenas nessa situação dá para eu deixar o Fernando à frente da defesa, né, fazer um 3-2 com o Alan, 2 pontos, 2 meias e 2 centroavantes. É possível, né? Mas vai depender do contexto, vai depender do tipo de jogo, né? Vai depender da força do adversário. Né? Hoje penso que não seria possível que um time que contra-ataca muito rápido, né? Que por vezes fazia nós nos defender com 6. Né? Justamente pela contundência, né? Não muito mais em organização curta, mas muito mais em bolas longas para expor as individualidades. Eu penso que eles iam passar muito fácil pela nossa linha de defesa, justamente porque com um 3-2, com 2 atacantes e 3 meias, eu vou ter que pressionar alto. E eles estavam justamente tirando a nossa pressão, fazendo a bola passar por cima. Né? Então hoje não, mas é possível. Já treinei, como eu disse em outros momentos, alternativas para dentro do jogo. Talvez uma formação assim, ela caiba muito mais em casa, né, com um resultado mais adverso, eu tendo que ir para frente, né, daí pode ser que tenha um casamento melhor. Roger, aqui. Boa noite. A gente ouviu nas últimas semanas, nos últimos dias, principalmente depois da vitória contra o São Paulo, que deu uma animada. A atuação de hoje também anima, apesar de levar um ponto, poderia ter sido até melhor, e você mesmo citou. A gente ouviu o Alan Patrick falando, o Wesley, outros jogadores do elenco também, para não descartar o Inter da possibilidade de título, por mais que fosse difícil, porque os jogos atrasados estavam vindo com vitórias e boas atuações. O Inter enfrentaria adversários diretos que estão na parte de cima, e esses adversários têm outras competições também. Você enxerga isso como possível? O que você fala com eles sobre isso? Porque a gente tinha uma expectativa de vaga na Libertadores, já seria ótimo, mas quando fala em título também anima. Eu acho que, como eu disse na coletiva anterior, o otimismo ele é válido, né? A esperança, né? E o torcedor só está esperançoso porque o que ele está vendo dentro do campo permite que ele possa sonhar mais alto, né? Mas o que eu também tenho dito é que a gente tem que saber o que nos trouxe até aqui. Né? O otimismo ele é válido, né? Matematicamente é possível, né? Mas do ponto de vista dos percentuais dessa possibilidade, né? Elas são pequenas, mas a gente briga para subir, escalar a tabela, que a gente sabe que isso também vai mantendo viva a possibilidade de chegar em primeiro lugar. Né? Claro que a gente, né, o objetivo é a vaga na Libertadores, né? Mas a esperança do título está viva, obviamente, né? Não pode descartar, né? Senão a gente tira o ânimo, né? Não só dos jogadores, como dos nossos torcedores. Vamos brigar por coisa grande. Né? E o primeiro passo é fazer os pontos suficientes para se colocar de novo no pelotão e para que os times da frente comecem a enxergar a gente, né, bem pertinho, que é o que a gente já conseguiu. Né? Com esses 4 pontos fora, nós conseguimos nos colocar na tabela, mesmo que talvez não tenhamos conquistado posição, mas nos colocamos perto, ainda, se não me engano, com um jogo a menos ainda dos demais, né?
Boa noite, Roger, Mário do Corrida de Atibaia. Queria que você falasse hoje, esse é o segundo jogo seu na temporada jogando aqui contra o Bragantino em Bragança Paulista. Meses atrás você enfrentou pelo Juventude. Qual é a maior dificuldade de somar pontos aqui em Bragança Paulista? É um time que, nesse Campeonato Brasileiro, vem somando muitos pontos em casa, né? Diferentemente fora de casa. Sabe que os dois jogos foram características bem parecidas, mesmo que acho que quando a Juventude nós perdemos, inclusive, com um jogador a mais. Com um jogador a mais. Né? Justamente pela vocação ofensiva do Red Bull, né? Que muitas vezes aceita defender com o menor número de jogadores e permite que que o seu time fique com jogadores rápidos, né, para engatar ataques muito rápidos, né? E quando isso acontece pela individualidade, pelo modelo do que o Caixinha implementou nesse time, né, você fica, como eu disse anteriormente, exposto muitas vezes para um lado sem dar tempo da cobertura chegar, com jogadores habilidosos, né? Então a dificuldade é essa. O gramado é perfeito, maravilhoso, bom para se jogar. A gente sabia e sabe, né, que o Red Bull, os primeiros minutos, tem feito muito gols por causa da intensidade do seu jogo, né, mas também sabe também que pelo momento que vive, né, a instabilidade emocional por vezes vai tomar conta dos jogadores, assim como há 10 jogos atrás, nós também com o Internacional vivemos isso, né? Então naquele momento que a gente saiu na frente, que o adversário estava instável emocionalmente, que a gente criou, mas infelizmente não conseguiu concretizar em gol. Se tivesse um placar de vantagem no primeiro tempo, certamente o adversário ia entrar num pouco mais de desespero e a gente ia poder se valer disso também, mas o empate no final do jogo colocou emocionalmente eles novamente no jogo, né? Então está aí, Benfica, a entrevista coletiva do técnico Roger Machado aqui em Bragança Paulista, depois do empate em 2-2, jogo do Internacional. Muito bom, Leonardo Sonda. Esse é o Prorrogação, são 9h17. A gente não pode esquecer da Libertadores da América e temos definidos semifinalistas, Paulo Pires. Exatamente, Atlético Mineiro